Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. E nós precisamos refletir sobre isso, precisamos compreender o reino de Deus, a vontade do Pai, na plena vontade do Pai. Pois só assim cresceremos, amadureceremos, conheceremos o Senhor e seremos a expressão de toda a vontade do Pai neste mundo. Por isso a pergunta que sempre se faz, quem é o maior? E fazemos essas perguntas muitas vezes para nós mesmos, pois não compreendemos o significado do que Jesus ensinou. Lá em Mateus 18, 1-4, nós temos essa situação. Diz assim, naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Do que Jesus está falando? Ele aborda várias questões quando está se tratando deste assunto. Ele aborda a questão de servir, ele aborda a questão do próprio ensino que ele dá, que ele fala, se eu sou mestre, Senhor, e eu lavo os vossos pés, o que ele quer que a gente compreenda são aspectos deste de ser o maior e de servir. Nessa questão, do que ele está tratando? Do que ele está tratando? Essa é a questão que a gente precisa parar, pensar e refletir. Pois ele fala acerca de ser como criança, ele fala acerca de se humilhar como criança, tá? E estes são os aspectos que são extremamente importantes, e isto vem com a nossa conversão, ou seja, em compreendermos que nós estamos perdidos, separados de Deus e que nós precisamos nascer de novo, nos converter, ou seja, arrepender dos nossos pecados, nos sujeitarmos a Cristo como Senhor e Salvador, submetendo nossa vida ao Senhor. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer uma total dependência de Deus, o reconhecimento que dependemos inteiramente dele, que é o início do Sermão da Montanha, quando Jesus disse, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ele aborda que questão aí? Ele está abordando a questão do reconhecimento diante da grandeza de Deus, da revelação de Deus, do amor de Deus, que nós somos miseráveis, que estamos perdidos, que nós não temos nada de bom para oferecer a Deus. Ou seja, por reconhecermos a nossa miserabilidade, nós reconhecemos que dependemos inteiramente de Deus. Nisto, na conversão, de fato é o que acontece. O arrependimento envolve isso. É a nossa consciência, o entendimento de que estamos perdidos, que não temos nada de bom, que somos extremamente miseráveis diante de Deus e que, pelo nosso esforço, pelo nosso empenho, nós não alcançaremos nada, não compreenderemos nada do que seja a vontade de Deus. Mas, quando nós reconhecemos que dependemos inteiramente dele, dependemos completamente dele, na realidade nos tornamos como crianças. Por quê? Porque uma criança reconhece, na realidade ele vive desta maneira, na total dependência dos pais. Ele se preocupa com o dia de amanhã? Não. Ele se preocupa se vai comer ou não? Não. Esses são aspectos que nós precisamos aprender, essa total dependência de Deus. Viver o reino de Deus é dependermos inteiramente do Pai. Por tudo que nós formos fazer, ele tem que estar à frente, ele tem que ser aquele que conduz, ele tem que ser aquele que orienta, que nos conduz e nos mostra toda a sua vontade. Dependemos dele, somos corrigidos por ele, ensinados por ele, capacitados por ele. Esse é o aspecto da dependência. E isto implica no humilhar, ou seja, no reconhecimento da total dependência de Deus, ou seja, na incapacidade de fazer algo por nós mesmos. Dependemos inteiramente do nosso Pai. Este é o aspecto que Jesus quer que a gente aprenda sobre o reino de Deus, pois não se trata da nossa religiosidade. Não se trata de ser crianças imaturas, mas se trata de reconhecermos
que dependemos de Deus, que precisamos crescer, amadurecer, crescer como Cristo, ser expressão de Cristo neste mundo, mas reconhecendo que dependemos inteiramente do Senhor, que não temos nada de bom, que tudo de bom procede do Pai, para o Pai retorna, pois nós revelamos Ele ao mundo. Que a gente entenda isso, compreenda essas coisas e a gente possa nos sujeitar a Ele, a sua vontade, reconhecendo que somos dele, para Ele e para a sua glória. Que assim a gente possa viver, andar neste mundo como uma criança totalmente dependentes do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.